Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wallace Carvalho e estamos agora na nossa sexta unidade de aprendizagem, o qual nós vamos abordar o campo magnético da Terra. Então vamos dar todo o passo a passo, todo o seu processo de integração e, consequentemente, a determinada aplicabilidade no que? No nosso cenário real. Então já estudamos a lei de Gauss para o campo elétrico. Para isso, definimos o conceito de fluxo elétrico, isto é, o fluxo elétrico através de uma superfície fechada em volta de uma carga, ela é proporcional a essa distribuição, ou seja, nós estaremos falando da lei de Gauss. Em outras palavras, o número de linhas de campo elétrico que sai de uma superfície depende somente da carga total do seu interior. Essa propriedade é baseada no fato de que as linhas de campo elétrico começam e terminam em cargas elétricas. A situação é um pouco diferente para campos magnéticos, os quais são contínuos e formam curvas fechadas. Em outras palavras, linhas de campo magnético não começam e terminam em qualquer ponto. Elas formam o que chamamos de dipolo magnético. A lei de Gauss para campos magnéticos é uma maneira formal de se dizer que não existem monopolos magnéticos. O fluxo de B do campo magnético, através de qualquer superfície fechada, ela é nula, certo? Já que não podem existir qualquer carga magnética isolada envolvida por essa determinada superfície. A lei de Faraday, também conhecida como lei da indução eletromagnética, afirma que a variação no fluxo de campo magnético através de materiais condutores induz o surgimento de uma corrente elétrica. E o fenômeno de indução ele foi descoberto pelo físico e químico Faraday, certo? Em 1831. Essa descoberta foi uma das mais importantes de toda a história, uma vez que, graças a esse fenômeno, somos capazes de gerar energia em usinas hidrelétricas, produzir movimento, por exemplo, por meio de motores, e gerar calor por meio de forno de indução, fazer leituras de gravações eletromagnéticas e entre outras coisas. Falando um pouquinho do motor elétrico, além de ter possibilitado o surgimento dos geradores de energia, como aqueles que são empregados basicamente em todos os tipos de usinas elétricas, o fenômeno da indução eletromagnética, descrita pela própria lei de Faraday, permitiu que criássemos o primeiro motor elétrico, conforme nós estamos vendo aqui na parte de cima, toda a sua constituição, utilizando os ímãs e tudo mais. Então, o motor e os geradores funcionam por meio do mesmo princípio. Dentro desses motores existe uma espira condutora, disposta entre os polos opostos de uma configuração de ímãs. Quando uma corrente elétrica passa através dessa espira condutora, o campo magnético dos ímãs vai produzir um torque sobre ela, fazendo que ela girar. É assim que ocorre um determinado funcionamento. Agora, falando um pouco dos transformadores, o que eles são? São denominados dispositivos utilizados para baixar ou elevar tensões e correntes elétricas. São constituídos de duas bobinas, certo? Primárias e secundárias. Essas são enroladas em volta de uma barra de ferro fechada, disposta em formato de U, conforme a figura aqui acima. Quando uma corrente elétrica alternada passa através desse enrolamento primário, o campo magnético oscilante é produzido e guiado por meio do interior da barra de ferro. Dessa maneira, uma corrente elétrica é induzida no enrolamento secundário. Então, o que nós conseguimos tirar a respeito disso? A relação entre o número de espira nos enrolamentos, primário e secundário, é o que determina o aumento
ou a diminuição das tensões elétricas de entrada e de saída. Ok, pessoal? Então, isso tudo foi a parte teórica envolvida em relação a essa constituição da lei de Gauss, envolvendo a questão do campo magnético, para, consequentemente, ter o quê? O resultado, ter a determinada eficiência e aplicabilidade no nosso cenário real. Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço, pessoal.